Olá, começa agora mais um X da Questão, seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é a gordofobia, a opressão estética, caso que ganhou notoriedade aí recentemente, com entrevista da atriz Cléo Pires, que diz estar sofrendo preconceito, discriminação nas redes sociais porque engordou 20 quilos. E para debater esse assunto, recebemos a Inês Prachedes, que é psicóloga, e a Bruna Giorgiani, professora de sociologia, e que em 2014 ficou conhecida nacionalmente por ter sido reprovada, olha só, em um concurso público, porque era gorda. Muito obrigado às duas pela presença. Eu começo com a Inês. Inês, por que o peso de uma mulher sempre é alvo de comentário? As pessoas se sentem no direito de comentar e julgar o corpo, o peso de uma mulher. Eu acho que a primeira questão é que assim o corpo da mulher, historicamente, ele é alvo de uma série de coisas, porque o feminino em si, a mulher, ela é associada com o feminino, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é ser mulher, outra coisa é o feminino, né? E o feminino, ele é fundante na história da humanidade, né? É a base, vem desde a terra, da geia, né? Do nascimento, né? Então, ele é muito forte, né? E então o corpo da mulher, ele é, ao longo de toda a história, estigmatizado, e aí vai depender das diferentes culturas e das diferentes épocas, né? Quer dizer, hoje é o que você já introduziu, a gente está vivendo aí uma massificação e uma perseguição, né, até por conta de um determinado modelo estético. Né? Hoje o modelo estético é ser magra, né? Ter determinadas medidas, e o pessoal persegue essas medidas rigorosamente. Isso nem sempre foi assim. Eu acho que é, eu acredito que a maioria da população já deve ter tido acesso, que houve época em que era o contrário. Você pega as pinturas renascentistas, né? Elas retratam e exaltam, né, um outro tipo de corpo, um outro tipo de curva, né? Até uma discussão essa, né? Por que acabar com as curvas femininas, né? É uma grande discussão, porque a curva ela é uma característica do corpo feminino. O corpo masculino ele é reta, né? E o corpo feminino está associado à natureza. A natureza é cheia de curvas, né? Então é uma grande questão essa, inclusive. Por que acabar com as curvas femininas, né? E as curvas femininas já foram muito mais ressaltadas, muito mais contempladas, né? E hoje em dia já é o contrário, né? Aquela coisa de ser magra, reta, não tem barriga, quadril pequeno, perna comprida, né? E é uma exigência coletiva. Tem uma explicação esse padrão? Então, ele vai se transformando ao longo da história e conforme a cultura e conforme a gente sabe que depois da sociedade, né, industrial, as coisas funcionam muito em cima do que vende, né? Então se cria produtos tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista da saúde, né, da vestimenta e tudo mais, e é interessante vender. Então a gente fica atrelado à sociedade de consumo, que é uma sociedade que se desenvolveu depois da época industrial. Né? Isso uma grande questão. Né? Agora, o fenômeno da cobrança é que eu acho um treco interessante, entendeu? Né? Eu sou psicóloga junguiana, o psicólogo junguiano acaba vendo as coisas de uma outra maneira. Mas tem um experimento da psicologia comportamental que eu acho sensacional. Né? Posso contar? Claro. É uma historinha assim, né? Que eles colocaram num experimento alguns macacos, penduraram um cacho de banana, não sei se vocês conhecem esse experimento, um cacho de banana Sim. no meio da sala, né? E cada macaco que ia tentar pegar a banana levava um jato de água fria, muito forte, até eles condicionarem o grupo todo para ninguém pegar a banana, né? Aí, depois que estava todo mundo devidamente condicionado, que ninguém mais se atrevia a chegar no Na cacho de banana. banana, né? Eles começaram a trocar os macacos. Então, tiravam um, colocavam um novo, né? E o grupo se encarregava, quando aquele macaco novo que não tinha levado o jato de água tentava pegar a banana, o grupo se encarregava de bater nele e não deixar que ele pegasse a banana, porque senão todo mundo levava o jato de O água. jato já.
Aí eles foram trocando, aí condicionavam através do grupo, esse novo elemento era condicionado, né? Aí eles foram trocando, até trocar todos os macacos, né? Ou seja, no final do experimento, nenhum macaco tinha passado pela história do jato d'água. E o jato d'água foi se extinguindo, né? Mas também ninguém chegava para pegar Mas a também banana. ninguém chegava, porque o próprio grupo não deixava chegar no cacho de banana. Então, qualquer um que se atrevesse apanhava, né? E aí chegou no final da história, a conclusão do pesquisador foi a seguinte, né? Quer dizer, se eles pudessem dar uma fala, né, aos macacos, assim, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês não estão deixando Eu pegar a minha pegar, banana, pegar né? minha banana, né? Aí a resposta seria, não sei, mas desde que a gente chegou aqui é assim que funciona, entendeu? Então, é assim que se dá o condicionamento dos mecanismos de massa, né? Quer dizer, chega uma hora que, assim, se cada mulher, né, fosse parar e pensar, por que eu estou fazendo dieta? Por que eu gostaria de pesar tanto? Por que eu, né, fico angustiada quando eu vejo um determinado... Se cada uma fosse refletir, ela nem sabe direito por que ela está fazendo isso, né? Quer dizer, essa questão da reprodução Vai por do indução, né? comportamento vai por indução, né? E aí a cobrança social vira a história dos macacos. Ninguém sabe por quê, mas todo mundo cobra, né? E isso é sério, né? Isso é sério. Aí entra no conceito junguiano, que é o quê? Né? Quer dizer, a grande saída, na verdade, é o autoconhecimento, né? E é a reflexão. Né? Então, assim, quem sou eu? Qual que é a minha história? Qual que é a minha genética? Qual que é a história cultural da família em termos de hábitos alimentares? A gente sabe que cada cultura, nós somos uma coxa de retalho, né? Descendente de italiano, descendente de português, espanhol, não sei o quê. Qual que é, né, o histórico, né? Tá, tem o desenvolvimento da medicina, tem toda uma indicação aí de fatores de risco, né, alimentação saudável e tal, mas eu acho que tem que ter um parâmetro pessoal, porque todo mundo não é igual. Eu sou assim também. Cada um é único, cada um é único. Só que é duro enfrentar, né, essa cobrança, como a gente está dizendo, essa cobrança social, né? Muito difícil de enfrentar. Sem né? dúvida. Bruno, eu queria que você contasse um pouquinho a sua história, como você reagiu em 2014, quando você passou em um concurso, mas foi reprovada pelo seu peso, e o que mudou de lá para cá? Quando eu recebi a reprovação, eu já sabia que havia tido casos no concurso anterior de pessoas que tinham sido reprovadas pelo peso. E aí, quando eu fui buscar o papel no departamento de perícias, né, o laudo do porquê eu tinha sido reprovada, no laudo constava que era porque eu era portadora de uma doença grave, obesidade nível 3, obesidade mórbida. E lógico que a minha reação, eu confesso que foi um misto de ódio e felicidade. Ódio, porque é óbvio, eu tinha passado em segundo lugar no concurso, tinha assumido uma escola que eu gostava muito, né? Porque eu já tinha escolhido minha vaga. E mais do que isso, todos os meus exames de saúde estavam ok. É muito louco quando você é uma pessoa gorda, porque você tem que ficar o tempo todo falando: olha, os meus exames estão ok, viu? Porque uma pessoa magra, se ela tiver alteração nos seus exames, ninguém vai dizer pra ela que isso tem a ver com o peso dela. Vão, obviamente, associar o que tá certo, que é o seu modo de vida. Você é sedentário, você come mal. Mas quando você é gordo, não importa se você não é sedentário, se você não come mal. Você tem que provar, né, Você pras está pessoas. doente porque você é gordo, né? Exato. A gordura é a doença, assim, e ponto. E aí eu também fiquei feliz porque quando eu vi a negativa eu tinha certeza. Eu só fui lá e comprovei. Porque eu já sabia dos outros casos, né? E eu falei, eu vou fazer um negócio com isso aqui. Eu vou, porque eu já estudava sobre gordofobia, por acaso. Eu já tinha a minha página no Facebook, chama Senhorita Gorda. Eu já vinha estudando por conta do meu desejo de um projeto de mestrado sobre o tema, sobre o tema corpo e corpo feminino, né? Já era militante feminista. E eu falei, então eu vou fazer um negócio com isso aqui. E foi o que eu fiz, né? Na época, eu tentei dar maior visibilidade para o caso, e eu acho que isso foi bem interessante, bem importante. A militância anti-gordofobia estava começando na internet. Era um termo muito novo ainda. Mas foi legal, deu um impulso, pegou a onda. Aconteceu no momento em que essa onda estava começando. E de lá para cá, as coisas mudaram significativamente. Em que sentido? No sentido de haver tantas outras militantes falando sobre esse tema, de haver a possibilidade de nós
termos mais estudos, de nós termos mais gente mostrando o tema, de mais gente falando sobre preconceito contra o corpo. Isso é fundamental. Fundamental, eu acho que é importante e melhorou a vida de muitas mulheres, de verdade. Por N motivos. Até desde um fato que nem você falou, né? A sociedade industrial vende tudo, torna tudo produto. O corpo é produto, o objeto é produto, tudo é produto na sociedade. De alguma maneira, pra gente que é gorda, que sempre teve problema com roupa, com algumas coisas, então teve um lado bom. Porque essa popularização do tema possibilitou, por exemplo, a moda plus size, que é unicamente mercadológica, mas influencia em como eu me sinto quando eu me visto, como eu saio de casa, na minha autoestima, isso é importante, né? Outra coisa é pensar sobre a capacidade do corpo também. Eu entendi que quando me negaram, o problema estava na ideia de que o meu corpo não cumpriria sua função produtiva até o fim da minha vida. Né? Inclusive, foi o que o departamento de perícia alegou. E na sociedade industrial, qual é o papel do corpo, do trabalhador? Cumprir sua função produtiva. Então, eu entendi que, mais uma vez, aquilo era uma dupla exploração sobre o meu corpo, né? Além de eu ser trabalhador, não podia ser uma trabalhadora gorda. E eu acho legal, porque abre caminho pra gente falar sobre isso. Lógico, foi uma pancada na minha cabeça, foi super difícil, mexeu com a minha autoestima, mexeu com várias coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que ampliou os caminhos de discussão. Eu não ampliei isso sozinha, mas eu acho que isso ajudou. Esteve junto com uma onda de acontecimentos. Então eu acho que é importante. E qual que é a situação hoje? Porque você conseguiu, enfim, ser aprovada. O que você fez? Na realidade, na época, por conta da repercussão do caso, eu fui convidada para participar de um programa de emagrecimento. E foi muito difícil, porque eu tive que ir a São Paulo mais de uma vez. Eu tive que fazer muitos exames complementares. Eu fiz 25 exames de saúde para provar, enfim. E aí, eu entendi que talvez... Porque a ironia é, pro meu IMC baixar de 40, eu tinha que emagrecer 4 quilos. Meu marido olhou pra mim e falou assim, Bruna, emagrece só pra você entrar e depois a gente vê o que a gente vai fazer com isso aí. Porque tava ficando caro. Eu tive que pôr do meu bolso todas as minhas idas a São Paulo, as voltas ao departamento de perícia. Eu ganhei esse programa de emagrecimento, participei, foi super legal, enfim, emagreci os 4 quilos, passei na perícia. Meu IMC baixou, eu passei na perícia. Aí eu entrei com um processo. Porque foi extremamente humilhante, foi extremamente... Eu fui lesada materialmente, né? Então, hoje a gente tem o processo, saiu a primeira instância, eu ganhei a causa, mas o Estado recorreu. A gente também recorreu, porque eu entendo que o valor da minha indenização não cobriu os custos do que foi aquilo, tanto emocionalmente quanto materialmente. E agora o processo está rolando em segunda instância. Vamos esperar, né? Ô Inês, queria que você comentasse como lidar com esse tipo de situação. A Bruna, a gente vê que é uma pessoa bem resolvida, ela disse que sentiu tudo, mas superou, tocou para frente. Mas eu imagino que principalmente adolescentes, crianças que possam ser vítimas de bullying em escola, aquela história de apelido, né? A baleia, a bola. Como a criança lidar com isso, o adolescente principalmente? A criança e o adolescente, né, tem um fator que é bastante assim agravador, que é o fato deles estarem em construção, né? Então a identidade, né, a autoimagem, ela está sendo construída, né? E aí todo esse processo em torno, né, tanto da sociedade quanto da família, né, é bastante importante, né, para traduzir, né, fazer espelhinho e traduzir uma imagem positiva para essa criança. Quer dizer, uma coisa é você ter... Porque, assim, eu entendo como um tema bastante complexo, né? Por exemplo, né, a gente sabe que a população norte-americana ela está obesa de uma maneira geral. Mas aí o que acontece lá? Tem o fast food, tem a questão de uma alimentação que coletivamente ela não está legal. É algo para ser mexido? Sim, do ponto de vista da saúde, né? O Brasil, ele adota esses referenciais, né? E a população brasileira, com o desenvolvimento, porque a gente já saiu da faixa do país subdesenvolvido para o país em desenvolvimento, com esse desenvolvimento, apesar de todas as crises, né, queira ou não, a população está tendo um pouco mais de acesso
né? E aí vai para um tipo de consumo também influenciado pela propaganda, influenciado pela mídia, que constrói, né? A gente tem aí um autor que é o Bauman, você falou agora há pouco, né? Dessa coisa de todo mundo virar mercadoria, ele fala muito dessa ideia, a gente vira produto, né? Até ele diz assim, nas redes sociais, o like é uma confirmação de venda, entendeu? Né? Então, isso é muito sério. Voltando, né? Quer dizer, tem essa questão ampla, então tem muita criança que está se construindo, né, em cima de uma alimentação de fast food, de alimentação pouco saudável, isso precisa ser corrigido, sim, porque aí os índices estão mostrando, né? Então tem criança muito novinha com colesterol alterado, triglicérides, né, caminhando já para diabetes, tem uma série de coisas. Isso é uma coisa. Outra coisa é que nem você falou, os teus fatores, os teus marcadores estão todos ok, né? Até eu brinco, teve uma vez que eu conheci uma pessoa que tinha, acho que a média, né, a medida tolerável do colesterol é 120, alguma coisa assim. A pessoa tinha 900 e pouco e vivia muito bem, obrigada, entendeu? Então, assim, eu falo que assim, a própria medicina, ela tem parâmetros que eles padronizam, eles são coletivos. E eu acho que, eu falo que eu sonho com uma medicina daqui a pouco que vai ser personalizada, que ela vai ter que ter um estudo da biologia, da herança. Então, assim, né, quer dizer, como você falou, está associado a pessoa gorda, a alteração de índice. Vão olhar para você e falar assim, deve estar tudo alterado, o colesterol dela deve estar um horror, o triglicérides, tal. E não é bem assim. E Né? certamente esses índices são estabelecidos com base de pessoas magras, né? Você entendeu? Então, assim, não dá, de novo repetindo, todo mundo não é igual. Né? Então, a gente tem histórias diferentes, biologias diferentes, estrutura corporal. Como é que você vai mudar a estrutura óssea, né, de uma pessoa? Né? Você pega o tipo, aquele tipo magrinho, mignon, né, que fala, ele tem uma estrutura óssea miúda. Né? Então, assim, é tudo muito relativo. Mas voltando na questão do desenvolvimento, então, tem essa questão das influências, né, de um comportamento, de uma alimentação, de hábitos não saudáveis. A medicina hoje fala que as doenças que a gente, os males, né, que a gente sofre hoje, a doença de hoje, é doença de hábito de vida. Né? Então, sedentarismo, né, o workaholic, né, o estresse, a pessoa que trabalha demais, são todos fatores, né, para desencadear algum tipo de patologia. Né? Então, tem essa questão, né, da qualidade de vida, do comportamento associado à saúde mesmo, né? Por outro lado, tem a história, né? Então você não vai querer que uma família que tem um histórico, eu conheci famílias que são todos, né? Todos têm um histórico e os índices são ótimos, né? Aí é outra história, aí vai tratar de outra maneira, né? Então precisa tanto começa na família, né? A família tem que reconhecer. Então, por exemplo, uma criança que ela é obesa dentro de uma família obesa que tem um histórico, e isso né, é genético, quase que, né? Vem ali no desenho da pessoa, né? Tá, vai trabalhar assim, olha, nós não somos, a gente, né, a nossa família é assim, e aí vai construir uma identidade positiva, né? Vai ajudar aquela criança a construir uma identidade positiva. Vai chegar na escola, vai sofrer bullying? Vai, né? Por quê? Porque criança não perdoa, né? E a gente sabe que, assim, hoje se chama de bullying, antigamente isso acontecia, mas não tinha esse Não nome. tinha nome, né? a gente até falava disso, né? Se é alto é porque é alto, se é baixo é porque é baixo, se usa óculos é porque usa óculos, se é inteligente é porque é inteligente, se é atlético vai receber um apelido, né? Papalego, sei lá o quê, né? Enfim, então isso vai acontecer. Só que aí a família dando esse suporte, né? A criança vai se estruturar de uma outra maneira. Né? Até que ela vai passar pela adolescência, que é quando ela vai fazer todo o acabamento e a finalização da identidade dela, né? Até ela chegar na vida adulta e ter segurança de quem ela é. Né? Como você tem, né? Você luta, claro que isso não é agradável, mas você tem uma segurança de quem você é. Né? E isso é bacana. Né? Então começa muito da família, né? Família, saber lidar. O duro é quando a família dá a mãozinha, né? Faz link com a escola, com o mundo lá fora e critica a criança da mesma maneira. Aí é extremamente destrutivo. Não oferece um suporte. Aí né? é extremamente destrutivo. Né? Queria que você falasse disso. Se você, em época de escola, adolescente, sofreu bullying e como você vê
como professora hoje, a relação dos seus alunos? Eu sofri bullying, esses xingamentos, né? Essas coisas eu sofri, que eu me lembro. Eu sempre fui gorda, tive épocas mais gordas, épocas menos gordas, mas sempre fui gorda. Então eu sofri muito. Quando eu entrei na adolescência, eu me tornei obcecada por dieta e por exercício. Então eu fazia muita dieta e exercício. Eu sempre brinco, eu sou uma tabela de caloria. Quer saber quantas calorias tem os produtos básicos do cotidiano? Eu sei todos. Porque na época eu sabia, porque eu sei quanto queima, eu sei por conta da época que eu sofria com isso. Sofri muito bullying, foi muito difícil, porque principalmente não se falava sobre o assunto na época. A errada não era eu, era eu, não era a sociedade. Porque hoje o que eu digo para os meus alunos é: errado não é o seu corpo, errado é a maneira como as pessoas escolheram tratar o seu corpo. Como elas determinaram que o seu corpo tem que ser tratado. Não é o seu corpo que está errado. E tem uma coisa que eu acho interessante, que eu tenho pensado há algum tempo, por exemplo, a escola, o papel dela seria, por exemplo, a educação física. Tratar sobre saúde, sobre desenvolvimento saudável, de fato. Só que esses temas na escola ainda estão atrelados com olhar o corpo gordo, não com olhar o corpo saudável. E, por exemplo, uma criança que é magra, geneticamente magra, daquelas que come e não engorda. Quando ela escuta na escola que o problema é ser gordo, ela não entende que ela talvez tenha um problema se ela come muito fast food, se ela também é sedentária. Tá tudo Porque, certo, exato. Né? Porque se ela for magrinha, ela já acha que automaticamente ela tá isenta daquele problema que o professor tá mostrando. Porque o professor mostra, olha, comer errado, não fazer exercício engorda, e isso é um problema. E aí as crianças magras, elas se isentam disso na cabeça delas, porque criança entende as coisas assim de maneira muito mais literal. Isso. Então, automaticamente ela vai, eu sou magra, então eu tô fora desse problema, eu tô comendo tudo isso e isso não tá me fazendo mal, porque meu corpo não tá me mostrando. E a criança gorda, ainda que ela talvez seja mais saudável que aquela criança magra sedentária, ela automaticamente já vai se sentir estigmatizada. Todo mundo vai estigmatizar. Que é a tal da gordofobia médica que a gente diz. Quando as pessoas falam pra mim que eu tô gorda, elas não admitem que meu corpo as incomoda. Elas dizem, não, mas não é porque eu tô falando por causa da sua saúde, né? Nesse momento eu penso, quer pagar meu plano de saúde? Você tá incomodado com a minha saúde? Paga aqui, ó, o boleto, querido. Mas não vai pagar, não é mesmo? A questão é que meu corpo incomoda. Então, as escolas, elas têm um papel fundamental. Infelizmente, poucos educadores estão olhando isso. Porque eu sei o que eu sofri e eu vejo que os alunos sofrem. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns que já estão falando. E eu tenho, de verdade, a felicidade de ser uma professora que tem um impacto positivo com relação a corpo nos meus alunos. Porque é um tema que eu trato, é um tema que cabe na sociologia, que é a minha disciplina, e todo professor de educação física que eu encontro, eu tento ter esse diálogo para a gente tratar as coisas de outra maneira. A gente precisa começar a falar sobre vida saudável e a partir de outros parâmetros que não seja gordura corporal. Eu não estou negando que haja agravantes no índice de gordura corporal. Eu não estou negando a medicina. Eu estou dizendo que a medicina é a ciência está em transformação, a ciência também comete erros e a ciência avança. E a gente tem que continuar insistindo nisso. O IMC, que é o índice de massa corporal, que foi o que me reprovou no estado, já é algo questionável dentro da medicina. E tem muito médico que continua usando. Exatamente. Então, a gente precisa falar sobre isso de uma maneira mais profunda. Sem preconceito, sem senso comum. Acho que é importante. Ô, Inês, e na internet? A gente sabe que, principalmente envolvendo questões de discriminação, as pessoas têm usado muito a internet para atacar os outros, como a gente viu nesse caso da Cleo Pires, que nem dá para dizer que ela está gorda, ela apenas engordou um pouco e passou a ser alvo de ataques. E eu imagino que estudantes, adolescentes de rede social devem sofrer muito com isso. Completamente. Queria que você queria refletisse um pouco sobre isso. Eu queria só comentar uma coisinha ainda em relação ao corpo na escola, né? Porque eu acho essa questão muito séria, né? Além do avanço da medicina, a gente ainda precisa viver, e parece que anda a passo de tartaruga, né? Um desenvolvimento na educação. Porque o que acontece? A educação formal, as escolas, elas estão organizadas para repasse de conhecimento quase que todo intelectual, né? O corpo não tem lugar na escola.
né? Então, assim, você vê que todas as matérias, né, relacionadas ao corpo, educação física, as matérias ligadas à arte, né, elas são menos valorizadas e privilegiadas dentro da escola. Eu costumo dizer que, assim, a escola, ela é quase uma guilhotina, né? Ela enfia a criança numa carteira, corta o corpo daqui para cima e só interessa, né? Motricidade fina, as mãos, a cabeça, para pensar um pouco de sentimento, talvez, né? Mas, assim, o resto do corpo não importa muito, né? Então, o corpo, ele é esquecido e desprivilegiado dentro das escolas, né? Isso também é uma questão muito séria, tanto que isso interfere. A gente tem uns índices, né, de, por exemplo, nível de inteligência, né? E quando a gente faz uma avaliação de inteligência, tem uma área que a gente chama de inteligência verbal e uma área que a gente chama de inteligência prática. E o famoso QI, coeficiente de inteligência, é a somatória das duas áreas, né? Eu, mais de 30 anos avaliando crianças e tendo contato com as escolas, a criança que tem potencial intelectual, que a gente chama de verbal, que é a capacidade de raciocínio, memória, né, ela vai se adaptar bem à escola. A criança que tem o potencial prático, que é o potencial de execução, que é uma criança que vai usar mais o corpo, ela invariavelmente vai mal na escola. Entendeu? Então, isso é muito sério. Então, a gente vê, até por essa medida, o quanto o corpo nas escolas fica fora. Né? Quer dizer, qual atleta, né, que vocês conhecem ou qual esportista que ele foi formado dentro da escola? Nenhum. Né? A gente Quer dizer, não tem essa cultura. Não né? tem essa cultura. Essas pessoas elas vão ganhar espaço fora. E aí, quer dizer, eu tenho a impressão de que assim, uma coisa necessariamente levaria a outra. Quer dizer, o corpo estaria sendo mais discutido se ele fosse mais trabalhado, entendeu? Se ele recebesse mais atenção também, do ponto de vista da educação, né? Então, eu acho essa questão muito séria. E por que você acha que ele não é trabalhado? Isso é histórico, né? Porque assim a ciência ela foi se desenvolvendo e ela foi se separando em áreas, né? Se especializando em áreas de conhecimento e o conhecimento intelectual ficou mais privilegiado do que o corpo, né? Você pega na época, por exemplo, das Olimpíadas dos gregos, o corpo era muito valorizado, o corpo era algo, né? Inclusive reverenciado, cultuado, né? Cultuado. Né? E isso tudo foi esquecido, né? É histórico também, né? Agora, sobre a internet, né? Voltando à sua pergunta, né? A questão da internet, quer dizer, a gente está aí com um fenômeno, né? Em que a comunicação e o poder, ele se passa em rede, né? Ele já não está mais aquela história da gente tem os influencers, né? Quer dizer, então você tem um papel super importante, porque você leva, né, para o coletivo uma discussão que vai transformar o comportamento e vai dar um lugar para o sofrimento das pessoas que estão lá trancadas no seu mundo, né? Então é super importante por um lado. Por outro lado, a maioria das avaliações são muito superficiais, as opiniões são muito superficiais, são descartáveis, né? Então não tem um aprofundamento, quer dizer, quando alguém emite uma opinião, né, resolve lá condenar Cléo Pires, né, é uma avaliação muito superficial, é a história do experimento da banana, entendeu? Sim. Então, assim, tá errado, é feio, vamos criticar. Entendeu? Né? E vai cobrar, então, assim, aí a massa, né, o grupo coletivo vai cobrar um produto, né, que ele está acostumado a saber que é bonito. Então, bonito é eu ver na televisão o corpo magro. Então, eu quero ver o corpo magro. A minha atriz favorita engordou, não serve mais, entendeu? Não serve mais, não é o que eu vou consumir. Por isso que o Bauman fala que virou todo mundo produto, né? Então, eu entendo que a avaliação, né, a emissão das opiniões, os likes e dislikes, eles são muito superficiais. Né? E isso, cada vez que a gente emite uma opinião na superficialidade, a gente corre um risco maior de errar, né? E de ser conduzido pela massa, né? A gente quer ser conduzido por um pensamento em que, né, quer ser um macaco que vai só reproduzir o comportamento ali sem refletir o porquê, né? O que você fez foi assim, não, eu vou trabalhar essa questão profundamente e eu vou refletir os porquês, as consequências e vou questionar, né, as convenções,
né? Então, Sim. quem diz que corpo gordo é sinônimo de índices, né, alterados de saúde? Não. Né? A pessoa pode ser super saudável e ela tem uma estrutura diferente. Né? Ô Bruno, eu queria que você falasse na internet também, porque parece que você chegou a ser alvo também de haters, né? Pessoas te xingando, te julgando. Eu queria que você falasse sobre isso. Na época eu fui alvo, porque aí eu resolvi expor, eu expus mesmo. Não foi fácil, porque a exposição é difícil, porque você tá correndo esse risco. Eu tive ataques em massa, assim, então dava para entender que eram ataques organizados, de pessoas falando sobre o meu corpo, dizendo que eu era nojenta. Eu escutei coisas como, fica tranquila, teve uma campanha sobre estupro. Um tempo depois do que aconteceu, saiu uns índices que a população brasileira acreditava que as mulheres mereciam ser estupradas lá de acordo com a roupa. Eu me lembro dessa polêmica. 65% da população achava que a roupa era causa do estupro. A culpa é da vítima, né? Exato. E aí, né, nós feministas, as mulheres de um modo geral, fizemos uma campanha. E aí eu fiz a campanha e eu me lembro que nessa foto especificamente eu tive muito acesso e muitas pessoas falando, fica tranquila, ninguém vai querer te estuprar, você é gorda. Ou agradeça se alguém quiser te estuprar, você é gorda, ninguém quer te comer. Desculpa o termo, mas é exatamente, sabe? Então, é muito difícil mesmo. É muito difícil você se centrar no meio de um tanto de ataques. Mas eles são superficiais, eles são um ódio infundado, eles são para te deixar deprimida, para te deixar triste mesmo, né? Então, se você tem isso bem fundamentado dentro de você, se você trabalhou isso dentro de você, você escuta, às vezes faz um malzinho e passa, que foi o meu caso. Mas para os adolescentes, eu entendo que isso tem um peso muito terrível, grande. Né? Porque é o que você falou, né? A validação da existência dos adolescentes hoje é pelas redes sociais. Isso. Muito mais do que pessoalmente, eles se sentem validados pelas redes. Se as redes dizem outras coisas, que eles não são válidos, que eles não são bons, eles se sentem na vida pessoal deprimidos e tristes. Aquilo que acontece no virtual gera um impacto na vida pessoal deles, né? Então, a internet é um espaço de socialização muito complexo, o qual nós estamos aprendendo a lidar, porque é muito novo. Eu acho que essa geração que está crescendo aí com a internet vai ter problemas, muitos problemas futuros ainda, até que a gente se acerte em como lidar com esse instrumento. E aí eu acho que a escola, mais uma vez, é um espaço onde não tem como não falar disso. Nós precisamos falar de redes sociais, de internet, de como se usa esse espaço, não só para a questão do corpo, para tudo, para a questão da pesquisa científica, para a questão dessa internet como suporte do estudo, para tudo. É importante que a gente fale sobre isso nas escolas. Eu acho que é um espaço fundamental. Os pais em casa, mas acima de tudo os professores. Eu acho que o papel da escola é esse. E sobre a Cléo Pires, eu fiquei pensando, assistindo a entrevista, ela diz na entrevista que ela, durante muito tempo, tomou inibidores de apetite, que fizeram muito mal. Inclusive, eu conheço pessoas que desenvolveram pânico, ansiedade por conta desses moderadores de apetite. Uhum. E ela fala que ela teve transtorno alimentar, ela teve bulimia. Engraçado, ela relata um passado em que ela esteve magra acima o que custou sua saúde, né? Em cima de problemas de saúde sérios, em cima de coisas que descontrolaram ela fisicamente e psiquicamente. E hoje, ela não está mais dependente dessas coisas, e até por isso talvez tenha engordado. Mas hoje, o problema é hoje, o corpo gordo. O passado dela, que relata todos esses problemas, em nenhum momento eu vi alguém apontando e falando, olha que sério isso. Ela se manteve magra e esteticamente padronizada, pondo sua saúde em risco o tempo todo. E agora que talvez ela tenha se livrado desse passado e dessas coisas, e ela diz na entrevista, né, que ela parou de tomar esses remédios, e talvez por isso tenha engordado, porque esses remédios têm sequelas no corpo, né? O problema é agora, que ela engordou. É agora que vão apontar. Ninguém pega esse caso para falar sobre a seriedade. Os índices de mortalidade de meninas entre 15 e 24 anos no mundo, decorrente de transtorno alimentar, é altíssimo. E a gente não tá falando disso. E essas meninas estão se matando de fome para ter um corpo padrão. Isso é muito sério. Por isso que a gente precisa falar sobre isso na escola, por isso que a gente precisa falar sobre rede social na escola, né? Como educadora, eu acho que isso é fundamental.
Tá certo, gente. Infelizmente o tempo é curto. Bruna, muito obrigado. Inês, quer fazer uma reflexão para a gente terminar sobre esse Só tema? para fechar, assim, eu acho que a gente tem que tomar também um cuidado, que assim, acho que a gente não deve demonizar a tecnologia, né? Eu lembro de uma história da minha mãe, que ela contava da avó dela, a primeira vez que chegou, quando criaram a eletricidade, chegou um rádio, né? E aí ligaram o rádio falava sozinho, né? Então era aquela caixinha que falava sozinha. E ela ficou horrorizada, ela se benzeu e falou: o demônio está aí dentro, vou embora. Né? Assim, isso não é de Deus. Né? Então, eu acho que a gente não pode demonizar a tecnologia. Né? Ela tem que estar, só que assim, ela tem que estar ao nosso serviço e não a gente a serviço dela. Né? Sempre, sempre. Né? O avanço tecnológico, a gente sabe que a gente está passando pela quarta revolução, o avanço tecnológico ele está grande, já vai ter outras tecnologias que a gente nem sabe ainda, que os caras já estão inventando, né? Então a gente vai se adaptando, só que assim, nenhuma tecnologia isenta, né, a tarefa da gente se conhecer, entendeu? E da gente saber quem a gente é. Que é a única coisa que vai dar eixo e segurança para lidar com o resto, para lidar com o bullying, para lidar com... A gente também fica triste quando você, né, publica um negócio e ninguém curte, né? Mas aí você fala, tá, é minha opinião, ninguém concorda muito com isso, né? E continua vivendo, né? Eu não vou destruir a minha vida e entrar no estado depressivo por causa disso. Então, o ideal é chegar nesse ponto. Mas a gente sabe que o adolescente é vulnerável. Né? E a identidade dele está em construção. Então, isso é bastante sério. Aí precisa, sim. Precisa da família, Você precisa da recomenda o uso de ajuda. rede social para adolescente? Eu acho que não pode ficar fora do mundo. Por isso que eu estou falando. Não dá para Não dá ficar pra fora do demonizar, mundo. né? Mas tem que saber usar. Né? Tem que ter essa orientação. E a escola, ela é a primeira instituição, ainda até hoje, a primeira instituição depois da família. Então, ela ocupa um lugar de decodificação, né, dessas questões sociais muito grande, né, muito importante. E rapidinho, Parabéns pelo teu trabalho. rapidinho para terminar, você acha que a internet mostra a verdadeira face das pessoas? Porque as pessoas dizem coisas ali umas para as outras Claro que ela que não não. diria, que ela não diria pessoalmente. Você acha que ali a pessoa é mais verdadeira do que na vida real? De forma nenhuma. Não. Não. É a fotografia, o melhor ângulo, né? É a face mais bonita, com algumas exceções. Né? Tem gente que gosta de mostrar justamente o lado trash, né? Sim. Mas aí a gente já fica até preocupado. Quando você vê alguém mostrando muito o lado trash na rede social, você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo, né? A gente mostra o lado mais bonito, né? Tá Todo mundo certo. quer ser bonito na foto, né? Inês Prachedes, muito obrigado. Se você quiser o contato da Inês, está aparecendo aí embaixo. Da Bruna também, o endereço dela no Facebook. Se você quiser conhecer o trabalho dela, entra lá. E se você quiser rever esse programa, está nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência e até a próxima.